Olá pessoal, após a nossa última aula de equilíbrio químico, é hora de aprendermos como construir as tabelas de equilíbrio. Na verdade é um tipo só de tabela, só que a construção dela varia de acordo com os dados que são dados no problema. Então essa construção admite duas possibilidades, as quais nós vamos estudar a partir de agora. Só um minutinho antes disso, eu queria relembrar algo que foi mencionado na última aula, na aula de equilíbrio químico, que foi justamente esses dois gráficos, principalmente o da esquerda. Ele é um gráfico de concentração molar por tempo, e ele define, por esse gráfico, nós somos capazes de definir quem é o reagente e quem é o produto. Porque acompanha junto comigo, lá no tempo igual a zero, ou seja, na origem desse gráfico, onde tanto x quanto y é zero, ali no encontro do eixo das abscissas com o eixo das ordenadas. Então vamos lá, percebe que nesse t igual a zero, a concentração de A é zero, a concentração de B seria algo superior a 0,5, o qual nós não podemos dizer, talvez 0,6, 0,7. E a concentração de C é 0,5. Então, pensa junto comigo. No tempo igual a zero, já aconteceu a reação? Claro que não. A reação começa no T diferente de zero. Então, esse T igual a zero seria um momento anterior à reação em si, ao início da reação. Então, é nesse momento que nós sabemos quem está presente já na reação, ou seja, os reagentes, e quem ainda vai ser formado. Porque concorda comigo, se B e C têm concentrações diferentes de zero no momento anterior à reação, isso quer dizer que esses dois componentes já estão presentes. Então, eles são os reagentes. E percebe que conforme o tempo passa, a concentração deles diminui. Isso quer dizer que, no início, antes da reação de fato começar, nós tínhamos a quantidade específica de B e de C, e conforme o tempo foi passando, nós fomos consumindo B e C para formar um produto, que no caso específico desse gráfico é o A. E o A começa justamente no zero, porque antes da reação começar, de fato, nós não temos nenhum produto. Porque o objetivo de uma reação química é promover as transformações necessárias nos reagentes, de tal forma que eles se reagrupem de uma forma diferente para formar o produto ou os produtos. Então, justamente por esse gráfico, a gente pode inferir coisas que são importantes na hora de criar a tabela de equilíbrio. Como, por exemplo, a concentração dos produtos no momento inicial é sempre zero. Pelo menos em casos básicos, casos que nós vamos trabalhar aqui. Tá bom? E a concentração dos produtos é sempre diferente de zero. E, por exemplo, se eu digo que reagiu X de B e X de C, isso quer dizer que eu estou tirando de B e de C. Olha no gráfico como ele decresce, como começa no máximo e vai caindo. E A não. A é o contrário. A vai crescendo. Então, se eu tirei X de B e C, eu estou dando X para A. Só que nós também temos que lembrar que quanto vale esse X vai depender também da estequiometria da reação. Porque percebe que a queda do B e a queda do C é diferente. Não é uma queda igual. O B cai de 0,5 para 0,1 e o C cai de 0,5 para 0,1 e o B cai de 0,6 para 0,3. Então a queda do C é mais ou menos o dobro da queda do B. Entendeu? Então já dá para perceber até a estequiometria por meio desse gráfico. Mas a estequiometria a gente faz balanceando a reação ou sendo a reação dada balanceada. Então isso a gente não precisa se preocupar tanto. E mais uma última coisa antes de nós partirmos para a construção das tabelas de equilíbrio. Quando nós alcançamos o equilíbrio, percebe ali no mesmo gráfico, no gráfico à esquerda, no momento T1 é o momento em que o equilíbrio é alcançado.
alcançado. A concentração de todas as espécies envolvidas na reação não varia mais. Isso que significa ser uma reta. O valor L de Y se mantém constante, não importa quanto tempo passe. Então, é importante você saber disso também. A partir do equilíbrio, não há mais variações nas concentrações das espécies químicas da reação. Ok? Por que isso, Léo? Porque, na verdade, o que a gente tem acontecendo são as duas reações sendo processadas com velocidades iguais. Então, eu estou tirando de A a X, mas eu estou botando X de A também ao mesmo tempo. Então, isso ocorre de tal forma que as concentrações não se alteram. Porque se eu estou te dando R$5 e tirando R$5 ao mesmo tempo, você vai estar com a mesma quantidade de dinheiro. Entendeu? Isso é uma analogia. E por fim, aquele gráfico à direita ali, que a reação direta, que seria BC para gerar A, ela começa com a velocidade máxima e vai caindo. E a reação inversa, ou seja, A sendo consumido para gerar B e C, começa em zero, até porque eu não tenho nenhum A no início, o A está sendo criado. Então, para o A poder ser consumido para criar B e C, isso leva tempo. Tá bom? Então, agora vamos de fato à tabela. Tabela número 1. A amônia com concentração inicial de 0,5 molar, perceba que esse molar, esse M maiúsculo, nada mais é do que mol por litro. Tá bom? É a concentração molar, número de mols por volume. Sofreu decomposição de acordo com a seguinte reação. Já está balanceado. 2NH3 em 3H2 mais N2. Sabendo-se que no equilíbrio a concentração de amônia era de 0,3 molar, calcule Kc. Tá bom. Então vamos montar a tabelinha. A tabelinha está aqui. Então o que a gente precisa saber é que nós teremos 3 fases na nossa reação. A fase inicial, a fase de reação, ou de quanto reagiu, e a fase de equilíbrio. Perceba comigo que ele já falou que a amônia começa com concentração inicial de 0,5, né? Lembra que eu te mostrei no gráfico que no momento inicial os produtos têm concentração nula, todos eles. Então a concentração do H2 no momento inicial é 0 e a concentração do N2 no momento inicial também é 0. Qual foi o outro dado que ele deu para a gente? Ele deu para a gente que no equilíbrio nós temos 0,3 de amônia. Ok. Então, eu te pergunto, quanto que reagiu de amônia ao longo da reação? Lembra pelo gráfico que o reagente ele começa com uma concentração máxima e perde um pouco de sua concentração, que é justamente a quantidade que é consumida até chegar em um patamar, que é constante, que a partir daí se torna constante. Então, esse 0,3 seria o nosso constante. Quanto nós consumimos, então? O inicial menos o final, que seria o equilíbrio. 0,2. Ok? Só que tem uma coisa também. Percebe que eu tenho a cada 2 mols de amônia que se decompõe de amônia, eu gero 3 mols de H2 e 1 mol de N2. Então, uma outra coisa que pode te auxiliar também, aqui é colocar um menos 0,2. E aqui, vamos primeiro fazer um N2. Percebe que eu posso até escrever isso como uma regra de 3, simples, bem simples. Aqui, 2 mol de NH3 geram 1 mol de N2. Então, 0,2 mol de NH3 vai gerar quanto? X. O que vai ser X? X é justamente 0,2 dividido por 2, que é igual a 0,1 mol. Então, quanto que vai gerar de produto? Por isso eu estou colocando esse mais 0,1. E de H2? Percebe que é 2 para 3. 2 para 3. Então, se eu gerei 2, fazendo uma simples regra de 3, similar a que nós fizemos, nós podemos colocar 2 mols
de NH3 geram 3 mols de H2. 0,2 geram X. X seria 0,2 vezes 3 dividido por 3. E dá justamente mais 0,3. Chegar isso aqui para cá. Então, quanto eu tenho no equilíbrio de H2? 0,3 mais 0, que é 0,3. Quanto eu tenho de N2? 0,1 mais 0,1, que é justamente 0,1. Agora, como eu calculo o KC? Deixa eu só apagar essa regra de 3 aqui, que ela foi só para mostrar para vocês como fazer caso vocês não saibam. KC é justamente a concentração dos produtos elevada aos seus respectivos coeficientes estequiométricos sobre a concentração dos reagentes elevados nos seus respectivos coeficientes. Lembrando que aqui é tudo gasoso. Por isso que todo mundo entra no cálculo de KC. Tá, então vamos lá. As concentrações no equilíbrio. Só para facilitar, como é a primeira vez que a gente está fazendo isso, vamos escrever primeiro como ficaria isso aí. A concentração de H2 elevado ao cubo, a concentração de N2 elevado a 1, então por isso eu não vou escrever, dividido pela concentração de NH3 ao quadrado. Né? Sempre os valores do equilíbrio. Então como ficaria isso? Concentração de H2, 0,3 elevado ao cubo, vezes 0,1 sobre 0,3 elevado ao quadrado. Então vamos pedir ajuda à nossa calculadora. Vamos lá. 0,3, percebe que esse 0,3 ao cubo, eu posso cortar, eu posso pegar, porque o que é? Vamos elaborar um pouquinho aqui na matemática. O que a gente tem ali? 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3 vezes 0,1 dividido por 0,3 vezes 0,3. Então, eu posso cortar esses dois 0,3 aqui com 0,3 de baixo, com esses dois. Então, isso dá quanto? Isso dá 0,3 vezes 0,1, que é justamente 0,03. Ou, se nós quisermos colocar em notação científica, 3,0 vezes 10 elevado a menos 2. Lembrando que KC não tem unidade, então basta colocar um número. Ele é adimensional, como nós já dissemos na aula anterior. Então vamos lá para o segundo caso. Então, resumindo, o primeiro caso ele te dá a concentração inicial e a concentração final. Então você consegue montar a tabela por simples subtração e multiplicações de acordo com a estequiometria. Agora, no segundo caso, já é um pouco mais complexo. Vamos lá. Sabemos que a concentração inicial de PCl5 é de 1,0 molar, que KC igual a 1,80 a 25 graus Celsius, calcule as concentrações de cada uma das espécies químicas no equilíbrio. Então vamos à nossa tabelinha, que já está parcialmente montada. Sempre nós temos que ter a reação, esse I de início, esse R de reação ou reagiu, esse E de equilíbrio. Então, o que ele falou para a gente? Ele falou que a concentração molar inicial era 1 de PCl5, certo? Lembra que no início os produtos têm concentração 0. Agora na reação, ele te falou quanto reagiu? Não, ele só te deu o KC. Como ele só te deu o KC, a nossa incógnita agora não vai ser mais o KC. Vai ser justamente uma incógnita que vai estar presente na concentração de todo mundo. Que vai ser justamente por ela que a gente vai mexer. Então a gente vai chamar de X. A gente vai falar que reagiu X. Eu consumi X de PCl5. Quanto eu gerei de PCl3? Percebe que é 1 para 1. Então eu gerei mais X. Se fosse 2, 1 para 2, eu teria gerado mais 2X. Só que como é tudo de 1 para 1, quanto eu gerei de Cl2 mais X. Tá? Então quanto eu tinha no equilíbrio? 1 menos X. 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 Então como ficaria a minha expressão de KC? Ficaria PCl3 vezes concentração de Cl2
sobre a concentração de PCl5. Lembrando que todo mundo está no estado gasoso também, por isso que eu vou incluir todo mundo no cálculo de Kc. Então, Kc, ele te deu quanto é Kc. Ele te deu que Kc é 1,8. Então, aqui também pega mais um pouco na parte da matemática. Então, 1,8 vai ser igual a x vezes x sobre 1 menos x. Então, isso aqui, o que vai ser isso aqui? 1,8 é igual a x ao quadrado, 1,8, né, vezes 1 menos x, passando 1 menos x para lá, é igual a x ao quadrado. Então, o que nós vamos ter aqui? Vai ser 1,8, então vai ser x ao quadrado menos 1,8 mais 1,8x. Na verdade, mais 1,8x. Ou seja, para a gente deixar mais bonitinho, uma forma de uma equação de segundo grau, os termos caindo em termos de grau. Igual a zero. Então vamos lá. Fazendo a nossa básica. B ao quadrado, 1,8 vezes 1,8, menos, na verdade vai ser mais, né? Por causa daquele menos ali, menos 4 vezes menos 1,8 vai ficar positivo. Então vai ser 7,2 mais 3,24. Então o nosso delta é igual a 10,44. Então o nosso x ele vai poder ser menos 1,8 mais a raiz quadrada de 10,44, vai dar algo aproximado, que é aproximadamente 3,23, 3,2, só para ficar com o mesmo número de logaritmo, sobre 2a, que seria 2. Então isso aqui vai dar justamente 1,4 dividido por 2, 0,7. A nossa outra possibilidade seria o x igual a menos 1,8 menos 3,2 sobre 2. Então isso aqui daria menos 5 sobre 2, menos 2,5. Só que concorda comigo? Como que eu vou ter concentração negativa? Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente chega a calcular esse valor, só que nós descartamos ele. Você pode riscar, fazer um x. E só que vai sobrar vai ser o 0,7, que é plausível para essa questão, já que a concentração inicial era de 1 menos 0,7, 0,3. Então, agora basta a gente substituir esse x plausível que nós achamos ali nos valores, 1 menos x, x e x. Então, ele pediu as concentrações de todo mundo no equilíbrio. Então, qual vai ser a concentração de PCl5? Vai ser igual a 1 menos 0,7, 0,3 molar. Concentração de PCl3, que vai ser igual à concentração de Cl2, que vai ser igual a X, que é 0,7 molar. Então, galera, espero que vocês tenham entendido como fazer a montagem da tabela de equilíbrio, sendo sempre tendo I, R e E, e percebendo que ela pode ser dada de duas formas. Ou dando o valor inicial e final, digo no equilíbrio, de um composto, ou dando o valor inicial e o Kc. Geralmente aqui ele dá o inicial e o Kc mais difícil, porque a gente tem que fazer equação de segundo grau, fazer Bhaskara e tal. Mas é importante que você saiba pelo menos como montar a tabela, perceber que sempre os produtos começam com zero, que os reagentes ao longo da reação decrescem, de concentração dos produtos aumentam, a concentração, tá? Qualquer dúvida, você sabe que é só chamar. Bons estudos. E é isso, galera. Até a próxima aula, que vai ser de deslocamento de equilíbrio, o princípio de Le Chatelier.